Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a esta pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. Para entender e respeitar o importante mês da consciência negra, nós precisamos sim ser didáticos e contar o porquê da importância dessa data. O Brasil é um país formado por quase 60% de negros e pardos, e no entanto 90% da nossa publicidade apresenta pessoas brancas. É um país em que em 2020 terá declaradamente 115 milhões de pessoas negras, consumindo em torno de 1,6 trilhão segundo dados de 2017 e 2018. Mas ainda assim é um país onde o maior índice de desemprego é das mulheres negras, onde quem mais sofre com a violência policial é o homem negro. E o dia 20 de novembro é o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, data oficialmente instituída por lei a partir de 2001. Por isso novembro é o mês da consciência negra. É um grande avanço a oportunidade de poder ter um mês inteiro para debater, questionar, conversar sobre discriminação, igualdade social e inclusão de negros de forma geral. Fazer isso é muito mais saudável do que esconder as questões embaixo do tapete. Nós podemos fazer isso ao mesmo tempo em que fazemos mais, comemoramos quem nós somos, negros cheios de cultura e de motivos para nos orgulharmos. E é isso que eu faço toda semana a cada episódio. E no mês da consciência negra, a JTI se juntou ao Negro da Semana para fazer isso também, enaltecermos nossa cultura, celebrarmos, nos informarmos, nos orgulharmos. Vamos falar sobre respeito que merecemos, mas também sobre cortesia, comunidade, generosidade e confiança. Porque tudo isso é o espírito de Ubuntu, essa noção e filosofia dos povos africanos, uma palavra também ligada à luta contra o apartheid, e que inspirou Nelson Mandela para promover a reconciliação nacional. São esses valores que a JTI quer expressar e me possibilita fazer isso em 5 episódios muito especiais do Negro da Semana, criados em parceria com eles, apresentando 5 grandes personalidades negras em suas diferentes lutas, fundamentais para nos conhecermos ainda melhor. Uma delas é essa importante mulher, que abordou os direitos civis e das mulheres, que lutou por assistência médica e reforma penitenciária desde que entrou dramaticamente nos olhos do público no final da década de 60. Autora de mais de 10 livros, um ícone do movimento dos direitos civis, que ganhou reputação mundial durante a campanha internacional Free Angela, que seguiu após sua prisão em 1970. E é por tudo isso e muito mais que a personalidade desse episódio de Negro da Semana é Angela Davis. Todos os dias, em todos os meios, vemos aqueles que escolhem trilhar os caminhos mais calmos e previsíveis, e aos que escolhem os trajetos mais difíceis, sofridos e complexos. Geralmente esse segundo caminho é escolhido em prol de causas, crenças sem as quais a vida parece impossível, não importa o quão arriscado, acidentado e perigoso possa ser esse caminho. Uma mulher negra, ativista, marxista, feminista, filósofa e acima de tudo lutadora, a educadora e professora americana Angela Davis certamente pertence ao segundo time. Só que não exatamente por escolha. Mulheres negras que quiseram mais justiça no mundo, principalmente no início dos anos 60, não tinham outra possibilidade que não o caminho espinhoso da luta. Símbolo da causa negra na década de 60 nos Estados Unidos, Angela voltou mais recentemente ao centro das atenções da mídia americana após seu contundente discurso na Marcha das Mulheres em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Isso no dia seguinte à posse de Donald Trump em 2017. E a sua história de resistência e luta é em muito a história da mulher negra americana
do século XX, e ela tem origem muitos anos atrás. E você vai conhecer essa história agora. Muito antes das marchas dos direitos civis de 63 levarem Birmingham, no Alabama, para o centro das atenções, famílias negras ao longo de uma rua residencial estavam constantemente criticando as leis de segregação de Jim Crow e pagando um preço por isso. Entre 1947 e 1965, houve uma ação bem-sucedida que derrubou as leis de zoneamento segregadas de Birmingham. A Century Street era uma colina arborizada ladeada por elegantes casas de tijolos na década de 40 e era a linha de cores da cidade. Para alguns, o lado oeste era o lado branco e o lado oeste estava em transição. Negros começaram a se mudar para as partes antes formadas inteiramente por moradores brancos. Em virtude disso, a Ku Klux Klan começou a queimar as portas das casas para onde as famílias negras se mudaram. Depois começaram a disparar tiros na escuridão da noite, até que começou a haver dinamite. Carros passavam a alta velocidade e jogavam dinamite contra as casas dessas famílias negras. Segundo relatos da época, os supremacistas brancos contavam com o poder do governo e da polícia nessa intimidação. Foram mais de 40 atentados ocorridos em Birmingham entre o final dos anos 40 e meados dos anos 60. Uma região foi tão bombardeada que ganhou o apelido de Dynamite Hill. E é exatamente nesse bairro, Dynamite Hill, que morava a família de Angela Davis, quando ela nasceu em 26 de janeiro de 1944. E esse é o ano em que uma das mais populares organizações civis da época era a Ku Klux Klan, cujas atividades envolviam perseguir, linchar e enforcar qualquer negro que lhes cruzasse o caminho. Foi sob forças racistas, extremistas, conservadores e condições de desigualdade social que nasceu essa mulher que se tornaria um ícone e uma referência sobre exatamente esses assuntos. Mais velha de 4 filhos, Angela teve um forte senso de sua história como afro-americana, um senso incutido nela por sua avó. Ela frequentou a Carrie Tuggle School, uma escola primária negra segregada, e mais tarde a Parker Annex, uma filial do ensino médio da Parker High School em Birmingham. Durante esse período, a mãe de Angela, Sally Bell Davis, foi uma oficial nacional e organizadora líder do Congresso da Juventude do Negro do Sul, uma organização influenciada pelo Partido Comunista, com o objetivo de construir alianças entre os afro-americanos do Sul. Angela então cresceu cercada por organizadores e pensadores comunistas, que influenciaram significativamente seu desenvolvimento intelectual. Nessa época ela já participava de várias atividades e manifestações de direitos civis ao lado da sua mãe. Mas quando ela tentou iniciar um grupo de estudos interraciais no ensino médio, foi perseguida e proibida pela polícia. No seu primeiro ano do ensino médio, Angela havia sido aceita por um programa do American Friends Services Committee, que colocava estudantes negros do Sul em escolas integradas no Norte. Ela escolheu a Elizabeth Irving High School em Greenwich Village, Nova York. A jovem Angela começou a ver o potencial de uma sociedade mais integrada quando se mudou para Nova York em 1956 para estudar nessa escola. Foi nessa época que ela se familiarizou com o socialismo e o comunismo, juntando-se a um grupo marxista-leninista em Nova York. Algum tempo depois, Angela recebeu uma bolsa de estudos da Brandeis University, em Waltham, Massachusetts, onde ela era uma das 3 alunas negras da sua classe. Nessa universidade, Angela calhou de ter como professor ninguém menos que Herbert Marcuse, o pai da nova esquerda americana, que advogava justamente em favor dos direitos civis, do movimento gay e da desigualdade de gêneros, entre outras coisas. Em uma entrevista de televisão em 2007, Angela disse: Herbert Marcuse me ensinou que era possível ser acadêmico, ativista, estudioso e revolucionário.
Em 63, ela trabalhou meio período para ganhar dinheiro suficiente para viajar para a França e a Suíça e participou do 8º Festival Mundial de Jovens e Estudantes em Helsinki. Mas quando retornou para casa, teve que depor no FBI a respeito da sua participação em um festival patrocinado por comunistas. Durante seu 2º ano na Brandeis, Angela decidiu se formar em francês e continuou seu estudo intenso sobre o filósofo e escritor Jean-Paul Sartre. Angela foi aceita pelo programa Júnior do Hamilton College na França. As aulas foram inicialmente em Biarritz e depois na Sorbonne. Ela estava em Biarritz em 63, quando soube que uma igreja foi explodida em um bairro negro de Birmingham, a sua cidade natal. 4 jovens foram mortas no atentado. As 4 jovens eram amigas de Angela. Essa violência perpetrada pela Ku Klux Klan marcou um grande momento de virada no movimento pelos direitos civis, atraindo atenção mundial para a situação dos afro-americanos nos Estados Unidos. Tal fatalidade também funcionou como um estopim necessário para que Angela Davis tivesse certeza de que não poderia ser outra coisa que não uma ativista na luta por direitos iguais pelas mulheres, as mulheres negras e pobres. Ela passou 63 e 64 estudando filosofia na Sorbonne, onde suas ideias para mudanças políticas radicais progrediram através de sua exposição às experiências de estudantes de nações colonialistas africanas. Angela Davis se destacou como estudante, formando-se pela Universidade Brandeis em 65, com 2 anos de estudo na Sorbonne. Após isso, Angela foi estudar filosofia na Alemanha, na Universidade de Frankfurt por 2 anos. E então recebeu uma bolsa de mestrado na Universidade da Califórnia, em San Diego, em 68. Após concluir o seu mestrado, Angela começou a lecionar na Universidade da Califórnia, em 69, como professora assistente de filosofia. Embora Princeton e Swarthmore tivessem tentado recrutá-la, Angela optou pela UCLA por causa da sua localização urbana. Naquela época, ela era conhecida como feminista e ativista radical, membro do Partido Comunista dos Estados Unidos e afiliada à divisão de Los Angeles do Partido dos Panteras Negras. Angela se envolveu em políticas negras radicais em várias organizações para mulheres negras, incluindo Sisters Inside e Critical Resistance, que ela ajudou a fundar. Angela Davis continuou seu ativismo como membro do Clube Che Lumumba, uma facção totalmente negra do Partido Comunista em Los Angeles. Angela Davis era tudo que o status quo masculino e branco não tolerava. Uma mulher negra inteligente, altiva, senhora de si, orgulhosa de suas origens e seu lugar, desafiando o sistema que oprimia e violentava os seus pares sem jamais baixar a cabeça ou o volume da sua voz. Só que ainda no início do seu trabalho como professora, em 69, o Conselho de Regentes da Califórnia e o governador Reagan a demitiram da faculdade da Universidade de Los Angeles por causa da sua afiliação comunista, apesar do fato de Angela Davis ter sido avaliada como uma professora imparcial e popular. Após forte protesto de estudantes, professores e administração, ela foi reintegrada por ordem judicial. No entanto, o conselho não renovou seu contrato em 1970, alegando que sua dissertação estava inacabada e que ela tinha uma linguagem inflamada em seus discursos. A militância de Angela Davis ganhou foco definido também na luta por reformas no sistema prisional e contra aprisionamentos injustos, e foi essa luta que a levaria justamente para dentro da prisão. Os irmãos Soledad eram 3 presos afro-americanos acusados pelo assassinato de um guarda branco, John Vincent Mills, na prisão de Soledad, na Califórnia, em 16 de janeiro de 1970,
A informação é que George Jackson, Fleetwood Rungle e John Clutchett haviam assassinado o guarda em retaliação pela morte de 3 prisioneiros negros durante uma briga de prisão no pátio de exercícios. Em nome dos irmãos Soledad, que tentaram organizar um grupo marxista entre colegas prisioneiros e foram frequentemente abusados pelos funcionários da prisão, Angela Davis começou a organizar protestos, levantar fundos para sua defesa e falar publicamente pedindo sua libertação. Durante o julgamento dos irmãos Soledad, um dos 3 jovens armado tomou o tribunal e o juiz como reféns. O evento terminaria em confronto direto com a morte dos 3 réus e do juiz. Só que Angela Davis foi acusada de ter comprado as armas que foram utilizadas no crime e que, pela lei da Califórnia, a ligava diretamente aos assassinatos. Assustada, Angela se escondeu. Foi nesse momento que ela passou para a lista do FBI dos 10 mais procurados. Encontrada em Nova York, Angela foi mantida na prisão por mais de 1 ano. O então presidente Richard Nixon parabenizou o FBI por capturar a perigosa terrorista Angela Davis. Um enorme movimento chamado Free Angela começou a crescer internacionalmente, protestando contra o poder do sistema de justiça criminal. Os Rolling Stones, John Lennon e Yoko Ono e o alemão Franz Joseph Dagenhardt dedicaram músicas a Angela Davis. Definidos como prisioneira política, Angela mais tarde se referiu ao seu tempo na prisão como um período crucial para o desenvolvimento de sua teoria política. Sobre isso ela falou: "Eu vim a entender muito mais concretamente muitas das realidades da luta negra naquele período." Em 72, depois de 1 ano e meio de encarceramento, o júri, composto exclusivamente por pessoas brancas, concluiu que, mesmo que fosse comprovado que as armas haviam sido adquiridas no nome de Angela, o que não aconteceu, isso não era suficiente para ligá-la diretamente aos crimes e considerou Angela inocente. Após sua absolvição, Angela iniciou uma turnê nacional de palestras, falando e escrevendo sobre direitos civis, reforma penitenciária e mudança social. Seu caso chamou atenção particular à União Soviética, que lhe concedeu o Prêmio Lenin para a Paz em 79. Ela também recebeu doutorados honorários da Universidade Lenin e da Universidade de Leipzig. Concorrendo como candidata a vice-presidente do Partido Comunista em 1980 e 1984, Angela ajudou a aumentar a conscientização do Partido Comunista na comunidade afro-americana. Depois da prisão, Angela se tornou uma destacada professora de História, Estudos Étnicos, Estudos Femininos e História da Consciência em diversas das maiores universidades dos Estados Unidos e do mundo. A militância e a política, no entanto, jamais deixaram de fazer parte de suas atividades. E Angela foi uma voz forte, desde os anos 70 até hoje, contra o sistema carcerário americano, a guerra do Vietnã, o racismo, a desigualdade de gêneros, o sexismo, a pena de morte, a guerra ao teor de George W. Bush e em apoio à causa feminista e gay de maneira geral. Angela publicou numerosos artigos, ensaios e livros, incluindo sua autobiografia, vários livros sobre mulheres e feminismo e sobre reformas radicais nas prisões. Nacional e internacionalmente, Angela é uma importante palestrante sobre a necessidade de mudança social, sejam direitos da mulher, paz e desarmamento globais, melhores oportunidades para trabalhadores, assistência médica acessível, abolição de prisão ou a necessidade e o incentivo ao ativismo juvenil hoje. Para alcançar uma mudança social, Angela defende coalizões de base política que se organizam além da raça e grupo étnico, para incluir diferenças de classe, cultura, gênero e orientação sexual. Sobre isso ela disse: temos que reconhecer a interseccionalidade, a interconexão
de todas essas instituições e atitudes. Passadas mais de 7 décadas de luta, Angela foi um dos nomes mais importantes da Marcha das Mulheres, um dia após a posse do presidente Donald Trump. E para melhor entender o que está em jogo com as falas e as políticas de caráter racistas, xenófobos e autoritárias do novo presidente, basta ler as palavras ditas por Angela em seu discurso no dia da marcha. Nós nos dedicamos à resistência coletiva, resistência contra a bilionária especulação imobiliária e sua gentrificação, resistência contra os que defendem a privatização da saúde, resistência contra os ataques aos muçulmanos e aos imigrantes, resistência contra os ataques aos deficientes, resistência contra a violência do Estado perpetrada pela polícia e pelo sistema carcerário, resistência contra a violência de gênero institucionalizada, especialmente contra as mulheres trans e negras. Angela Davis segue lutando com as armas e crenças que possui desde os anos 60 por um mundo melhor e mais justo. A boa notícia é que ela não está sozinha. E chega ao fim mais um episódio especial de Negro da Semana, idealizado especialmente para a JTI dentro do mês da consciência negra. Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Faça parte também do grupo fechado no Facebook pra gente trocar uma ideia. Procura lá por Grupo Negro da Semana. E siga também @Alegarcia no Instagram. Eu tenho feito um conteúdo bacana no IGTV, expandindo os temas do que eu falo por aqui. Vai lá, sai e curte, por favor. E nós estamos também no YouTube. Assina lá em youtube.com/Negro da Semana. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Deaf.